pessoas que tinham experimentado momentos muito próximos da morte. Viveu esse limite entre a vida e a morte. Now I am become death, the destroyer of worlds. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Olá, esse é o podcast Sem Nome, o episódio piloto 00. Hoje a gente vai ter um papo sobre morte comigo, né, que sou Aurora Pimentel, e com Matheus, Daniel e Marco, também Pimentéis. Esse é um podcast em família. E é isso, eu quero saber de vocês, né, se apresentem um pouco e digam aí o que é que vocês têm como definição da morte. Meu nome é Matheus Pimentel, como a Aurora já falou, sou o primo dela. Que eu acho que é a morte, na minha opinião, é o final da vida, né? E é isso. Eu sou Daniel Pimentel Rodrigues, residente de Feira de Santana, nasci e cresci em Feira. CPF. CPF. Eu acho que morte, pra mim, é quando... Pra mim, morte é o final do ego. Quando o ego acaba, é onde inicia a morte. Interessante. Eu sou o Marco e pra mim a morte é um bagulho muito doido. Eu não sei o que é pra mim a morte porque eu não morri, né? E não faço ideia do que seja. Pra mim a morte é alguma coisa que a gente não sabe o que é e dá um nome pra mim a morte é o fim de alguma coisa que ninguém sabe o que é, nem sabe como funciona. Mas que não é o fim de fato. Porque só quem vê é quem ainda tá, né? Então, pra quem vê ainda não acabou. Então, quem vê tá vivo. Quem morre, não vê. Então, você não tem nenhum tipo de crença que faça você pensar que existe alguma coisa depois da morte? Não, definitivamente pra mim, esse tipo de crença como eu, Marco, não tem nada para além não. Acho que o Marco tem começo e fim. No sentido de Marco em si, mas não no sentido de efeito no universo. No sentido de efeito no universo, acho que fica por um bom tempo e vai ficando os resquícios e resquícios. No sentido de que, dá um exemplo. Quando eu passo a interferir no universo, tipo, por exemplo, quando eu nasço, por exemplo, eu vou crescendo. Quando eu passo a interferir com matéria, com ações e tal, eu extrapolo o conceito do Marco para além de mim. Por exemplo, o que eu tô falando aqui agora, vocês estão ouvindo. E tá entrando no cérebro de vocês e vai ter feito, né? E isso é com todo mundo. Vai ter feito na rotina, no cotidiano, por mais que seja pequeno. Mas sempre vai ter um efeitozinho, às vezes é um efeito muito grande, né? Às vezes as pessoas falam coisas que mudam a vida de pessoas. Então, o eu se estende para fora do físico, né? Então, se o eu morre, a ideia do eu ainda tá aí. Então, meio que o eu ainda meio que fica vivo. Mas a matéria, né? Sei lá, os neurônios, a ligação cerebral lá, que forma o eu fisicamente no espaço, eu acredito que ela morre e não tem essa de passar para canto nenhum, não. Talvez tenha vida após a morte no sentido de que o eu fique vivo nos outros, mas não acredito que passe pra, tipo, sei lá, vou parar em outro lugar, não tem nada, acredito que não tem nada de espiritual. Eu acredito que o espiritual tá muito mais aqui dentro do agora do que depois que morre. É isso, galera. Então acabamos o podcast. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu, até a próxima. Agora, olha que engraçado, isso é engraçado, porque o Agário foi interessante, sabe por quê? Porque eu não pensei em nada que eu ia falar, eu pensei que só ia falar meu nome, só que eu abri o Agário e escrevi meu nome Vida na bola que eu sou. Aí fiquei só passando a bola assim, e passando a bola e comendo as bolinhas, e fui falando, né, e nem vi o que eu falei, que loucura. Faz total sentido. Assim, porque é bom deixar claro que a gente já se conhece, né, há muito tempo. Então, Ah, sim, com certeza. vai fazer muito mais sentido porque a gente já conhece esses papos. Mas é interessante a gente pôr isso
verbalmente, né? Tipo, quando alguém nos pergunta, sabe? Porque geralmente a gente tá trazendo isso pra fora de maneira espontânea, né? Como eu meio que você fez agora, mas dessa vez eu meio que forcei você a trazer isso pra fora. Não, é isso, essa pergunta do sentido de que eu acho depois da morte, né? Eu nem tinha me perguntado isso, mas aí você perguntou, aí veio essa questão. E vocês dois aí? O que vocês acham? Tem alguma coisa depois da vida, da morte, na real? Eu acho que isso é papo de pseudo-especulação. A gente não consegue estar afirmando nada e qualquer achismo possa parecer para mim muito, muito fora da realidade. Eu acho que após a morte tem algo a se descobrir. Mano, depois da morte. Assim, se for olhar pra mim pelo lado científico, pra mim não faz sentido ter nada, tá ligado? Mas se for olhar por uma questão espiritual, é muito complicado, velho. Você, tipo, supor alguma coisa sem estar lá, tá ligado? Por que tá lá no volta? Se, tipo, poxa, existe alguma coisa lá depois da morte. Tipo, você não. Também depende da religião, né, mano? Tem espírito, essas coisas. Mas pra mim, na opinião, velho, nada. Mas também pra mim também é uma curiosidade, sabe? Eu tenho curiosidade pra, tipo, quando se pergunta assim o que tem depois, pra mim, mesmo sem achando que não tem nada, ainda é curioso. Tipo, o fato de você morrer sem saber se realmente vai ter. Porque não é uma certeza. Eu acho que a gente não tem que estar preocupado realmente com. Mas aí nesse caso eu não estaria falando da morte, sim, de tudo. É muito ruim ficar se preocupando com algo que está fora do seu controle. E aí a morte já acaba encaixando muito bem nesse aspecto de algo que está fora do meu controle. A gente vive enquanto sociedade em função da morte. Tudo que a gente faz, tudo que a gente se tornou, o sistema que a gente vive, instituições das formas que são, tudo é do jeito que é em função da morte. Porque a gente projeta a nossa vida em função da morte. Ou melhor, projetam nossa vida em função da morte, antes mesmo da gente estar vivo. Isso que é uma coisa que me faz deixar de mão dar tanta importância a ela. Já está projetada, já me projetaram. Eu acho que essa questão, pelo menos pra mim, e aparentemente pra vocês também, eu acredito que provavelmente não tenha nada lá fora, é porque eu acho que a questão da morte se define a como a gente tá atrelado ao ego, né? Tipo, se a gente pensa que não tem nada lá fora, é porque a gente pensa que não vai ter a gente, porque com certeza tudo vai continuar rodando aqui, né? A realidade vai continuar rodando depois que a gente morrer. Só que a gente pensa, não vai ter nada. Então a gente pensa no nós, né? É sempre no eu. Tipo, no eu e pronto. Né? Então, pra mim, a morte tá sempre. Tudo que se volta pro ego. Não tem pra onde correr, tipo. A questão da morte é majoritariamente se falando da morte do ego mesmo. Né? Porque eu acho que não tem nada. Eu acho que tem alguma coisa. Se vamos supor que eu achasse que tem alguma coisa, vamos supor que eu vou tentar estereotipar lá pra galera da religião. Eu acho que tem o paraíso. Então, eu vou pro paraíso, né? Tipo, eu vou pro paraíso, né? É sempre eu e eu vou estar lá. Ou se pensar nos pecados, eu vou pro inferno, eu vou pro céu, é sempre eu, né? É o ego, é só a morte, quem morre é o ego, né? A gente não considera morte de nada além do que do ego, porque se você considera que tem vida após a morte, não é vida do corpo, né, físico, é vida do ego, porque o corpo é óbvio que ele fica aqui, todo mundo uma verdade que todo mundo concorda, né, que a vida do corpo fica aqui, né, o corpo fica, então seria só o ego mesmo, a alma, né, o sei lá o que tem, que tá dentro da cabeça. Então, quando a pessoa tá dormindo ou quando a pessoa tá inconsciente, sei lá, no caso de uma doença terminal ou de um coma, a pessoa tá morta? Não necessariamente. Se existe uma perspectiva dela voltar, talvez ela esteja viva ainda, no sentido de físico, né? No sentido físico, talvez ela esteja ainda. Se não, eu acredito que se não há uma perspectiva dela voltar,
ou se a perspectiva é muito baixa, já dá pra se considerar uma morte, né? Mas quando a gente tá dormindo, a gente não tá meio que morto, né? A gente tá inconsciente, o subconsciente que tá rodando lá no fundo, né? O coração bate, o pulmão respira, então meio que tá só em stand-by, né? É como se fosse um stand-by. Acho bom a gente falar também, uma parada muito doida, é que a gente tá falando toda essa questão da morte, mais partindo desse pressuposto mais religioso, né, de vida após a morte, esse pressuposto cultural que a gente tem. Curioso que a gente tá falando sobre ir pra outro lugar, que é uma influência da cultura, mesmo a gente já não estando inserido na cultura, porque a gente já não fala de que vai ter algo depois, né? Mas a gente ainda fala de que sobre ter algo depois ou não, mesmo já estando. É um descolamento da cultura que foi dada, né? É, que é natural haver também, né? Eu acho que algum dia na humanidade vai ter muita parte que vai ser muito descolado disso e talvez algum dia volte de novo, sei lá, acho que é um ciclo. Tem uma cultura, tem uma tribo, não tenho os dados para dar agora, não faço nem ideia do nome, mas que é uma tribo indígena que eles não existe o conceito de futuro para eles, tipo, não existe o futuro para eles só existe o passado e o presente. Não existe o futuro. E eu vi um documentário que vai uma galera pra essa tribo e passam uns dias lá e na hora de se despedir, eles se despedem e a galera da tribo despeja toda a emoção de uma despedida como se fosse a última. E aí eles falam que vão voltar, né? Que pretendem voltar e os caras falam, e tipo, como assim voltar, tá ligado? Como assim você pretende voltar? Como você sabe que você vai voltar? O que é isso? Você sabe que você pretende voltar, mas não, tipo, é como se pra ele não fizesse tanto sentido você pensar em um futuro, tá ligado? Eles só vivem o presente e o passado. Esse conceito, o futuro é um conceito também, né? Parar pra pensar nisso assim, que é o que faz pensar na morte, por exemplo. Se a gente pensa na morte, é um conceito de futuro, não é um conceito de presente, né? Exatamente. Eu vou pegar meus caderninhos, espera aí. É uma parada muito doida, né? É importante a gente pensar que essa questão do futuro vem muito da linguagem, né? Então, quando a gente tem uma cultura que não tem uma linguagem, um nome para alguma coisa, né? Ou vice-versa, a compreensão da realidade, não sei, eu acho que a construção de realidade que aquela cultura terá vai depender de maneira extremamente fiel à linguagem que essa cultura tem. Então, se em uma cultura não tem nome para o futuro, ou então o nome que a gente dá ao morrer é um e o nome que a gente dá ao ficar inconsciente é outro, vai haver diferença entre tais conceitos, ou vai haver a não compreensão, ou não é nem a questão de compreensão, mas é o fato de não haver aquele conceito dentro daquela cultura. Então não faz diferença para a realidade daquele povo, já que não há dentro da linguagem algo que subsidie esses conceitos, né? Então, por exemplo, se não tem um nome para o que vai ser o futuro, o que é futuro? Sabe? Se eu não tenho um nome na minha linguagem que defina o que é futuro, futuro não haverá. Não haverá futuro, não haverá o que conceber enquanto futuro. No geral, né? Isso não é exatamente uma regra, mas geralmente é isso que acontece. A realidade que a gente tem é baseada no escopo linguístico da gente. Sim. E eu acredito que essa questão do futuro é basicamente cultura, porque eu, por exemplo, vivi os últimos anos da minha vida tentando me aproximar, me distanciar do futuro e me aproximar a praticamente o 100% do presente. E eu consegui, assim, em alguns períodos, viver praticamente só o presente, tipo, sem pensar em talvez nem, não um segundo depois, mas talvez no dia seguinte eu não pensava nem depois disso, eu só pensava exatamente no dia. Talvez pra noite, o máximo de futuro que eu vivia era o do dia, por exemplo. Até onde o sol tocava era o máximo de futuro que eu vivia.
Não é tipo, não era uma coisa que não acontecia durante muito tempo, ficava indo e vindo, tipo, tinha uma inconstância porque a rotina, tipo, a sociedade faz com que a gente pense no futuro, pelo menos a que a gente está inserida, né? E a morte tem a ver com isso também, porque eu acredito assim, tipo, eu passei muito tempo sem pensar na morte, tipo, sem ter medo de morrer e nem pensar na morte. A morte não é uma coisa que me era palpável, tá ligado? Não era uma coisa que me convia. Só que depois que eu tive Sirius, ó que doideira. Eu não pensava na morte nem tinha medo de morrer. Mas aí quando veio Sirius, que é uma vida, ó que bagulho, eu comecei a pensar na morte. Tipo, a me preocupar em estar vivo, né? No futuro, me preocupar no futuro, em estar vivo no futuro, não é nem estar vivo no hoje, porque eu tô bem de saúde, né? É estar vivo no futuro, ou pelo menos no futuro não tão distante, mas no futuro menor. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a me desconectar de novo desse presente e ficar pensando mais ainda no futuro. E aí quando mudou a rotina que eu vim pra cá pra Itália, que eu tive que me inserir em uma rotina mais presa à sociedade, que é do trabalho, papapá, porque tem que ter uma casa, tem que pôr um negócio pra providenciar, pra poder fazer, girar aquela rotina de tudo de novo, de trabalho, de tudo. Aí eu sempre fico me pensando, né, ao futuro, quando eu vou pra uma casa diferente, quando eu vou fazer isso, quando eu vou fazer aquilo, e sempre me segurando no futuro, me segurando no passado, porque eu mudei de lugar, tipo, e às vezes eu me perco do presente como eu tava geralmente conectado. E basicamente eu acho que a condição de futuro e presente do futuro e passado é totalmente da sociedade, né? Do meio que vive. Porque se a gente estivesse na natureza, provavelmente o nosso futuro seria basicamente resumido na alimentação, né? Na caça e que seria. E se for pensar no natural total, onde a gente não estava ainda na conservação de alimentos com nada além de sal, né? Com nada de tipo gelo nem nada. A gente estaria basicamente em um dia ou no segundo dia no máximo, nada além disso, né? Então eu acho que o natural do ser humano não é ficar se prendendo ao futuro tão distante. Eu acho que o natural do ser humano, natural assim, de biológico, né, é se prender mais ao presente e ao passado, eu acredito. Só que, sei lá, a gente foi crescendo tanto cultura, né, que o passado é cultura, né? A cultura é passado e... Eu acho que a gente evoluiu muito em questão de pensamento, mano. Eu acho que nesse período era tudo mais instintivo, sabe? De tipo, fome, comer, caçar. Sim. É exatamente isso aí, tipo, instinto. O instinto é do presente. Vamos supor, o gato, um animal mais instintivo, quando a gente tira do consciente, quando a gente tira o ego do meio, o ego, que é teoricamente o consciente, a gente puxa mais pro inconsciente, pro instintivo, que os outros animais que a gente desconsidera, né? O ser humano desconsidera os animais tudo. Os outros animais que a gente desconsidera, tipo, o leão, eles não vivem muito no futuro. Não vivem nada no futuro praticamente. Por isso que a morte pra eles é instintiva, é naturalizada. Tipo, o leão vai lá, mata a zebra, pronto. A zebra vê outra morrer, não são todos, né? Mas muitos não têm o luto. Muitos têm o luto, mas o luto é muito rápido. Eu acho que o luto tá na questão do nível de consciência, no nível de ego do animal. Que assim, eu acredito que os animais têm ego, né? Em níveis diferentes, né? Níveis menores e talvez, tipo, a planta não tem ego, né? A planta é um ser vivo, não tem ego nenhum. Mas você pega um macaco. Ô caralho, o macaco tem ego pra porra. O gato tem ego, o cachorro tem ego, né? Ele já tem a diferença que tem cérebro, né? A partir do momento que tem cérebro, eu acho que já muda bastante, tipo... coisa de ficar em luto ou não. Tipo, o leão reconhece que um animal é o filho dele, sabe? Ele tem esse instinto paterno e reconhece que é um filho. Então, se um filho morrer, eu acho que ele vai ter luto por ter essa questão de... Acho que essa consciência, sabe? Do que aquele animal que morreu é pra ele. De uma maneira muito menor que a gente, com certeza. Mas sim. Dá por isso. O canguru mesmo, que carrega o neném na bolsa, quando tá em situação... A mãe canguru, quando tá em situação de perigo, ela solta o neném e corre sem o neném, em muitos casos, tá ligado? Tipo, no ser humano ele já luta, a mãe geralmente luta 100% pela vida do neném. O canguru não, ele luta pela sobrevivência dele pra depois do neném, porque eu acredito que, tipo,
É mais a morte é menos pensada, é mais instintiva, é menos pensada. Acho que quando a gente pensa na morte, quando tem o ego, muito ego, a gente pensa mais na morte, porque a morte está atrelada diretamente ao o ego que vai morrer, né? O que morre não é o ego, né? Basicamente. Marco falou sobre a tribo aí, que o povo indígena que vive no sentido de não compreender, ou melhor, não conceber dentro da sua cultura e das suas tradições o que a gente chama de futuro, mas, na verdade, para o que eu penso seria de que a gente concebe duas coisas que são puramente conceitos criados pela gente, que é o passado e o futuro. Não só o futuro, assim como também o passado, porque o que passou literalmente é uma coisa que não existe mais. Entende? Não é uma coisa, tipo, é uma coisa que só tá na nossa cabeça, e muitas vezes da forma que tá na nossa cabeça. Não, mas será que não existe em que sentido o passado? Em que sentido ele não existe mais? E no sentido de que ele é imutável. Não, ao mesmo tempo que ele é visto de formas diferentes. será que será que ele é mesmo imutável? Será que ele é mesmo imutável? Será que o passado não é mutável? Será que a gente não muda o passado todo dia? Pô, aí entra uma questão que é a seguinte, né? Que, assim, eu acho que o passado é mutável, porque se o passado, considerando que o que a gente vive como realidade é a experiência, né? O passado, ele é mutável porque se a percepção do passado muda, então o passado muda. Porque o que é efetivo na nossa existência cotidiana, na forma como a gente se relaciona com a realidade, é a imagem que a gente tem, a percepção que a gente tem, a experiência que a gente tem da coisa, daquela coisa. Nesse caso do passado, a experiência que a gente tem do passado, ela modula o comportamento que a gente vai ter, as decisões que a gente vai tomar, ou o pensamento que a gente vai ter em relação àquela situação, sabe? Então é a questão da percepção e experiência. Experiência no momento em que ocorreu, né, quando ocorreu o fato, e percepção, que é o que você percebe depois. Então, eu diria que o passado ele é mutável, sim, no sentido de que não a realidade dos fatos foi mudada, mas que, já que a percepção é mutável, a efetividade está na percepção. Então, se a percepção muda do passado, o comportamento resultante dessa percepção vai mudar também. Então, o que importa é a percepção do passado. Mas aí o que mudou não foi o seu passado, foi sua maneira de pensar sobre o passado. Sim, mas o que é o passado? Mesmo, sabe? Sua opinião, sua percepção que mudou sobre ele. Se o passado, o que aconteceu, tomando no âmbito físico de que ocupa espaço no universo, tudo o que aconteceu foi movimentação de matéria, né, a configuração da matéria. O tempo é isso, né? A matéria vai se alterando, vai se configurando de forma diferente e o ser humano percebe essa mudança de configuração. O que passou foi uma mudança específica, né? A gente vê o presente e ela está sempre em constante mudança. O passado é uma configuração que a gente viu e armazenou como informação no nosso cérebro. Se as moléculas estão todas aqui, tudo está aqui dentro do planeta Terra, praticamente nada saiu. Tudo que aconteceu ainda está aqui, só que configurado de uma forma diferente. Então o passado meio que é a nossa lembrança dessa configuração. É uma informação que ainda está aqui. Fisicamente ela de fato está aqui. No universo. Só que cada ser, cada ego, viu essa configuração de um ponto de vista diferente e armazenou ela de um ponto de vista diferente. Então por mais que a gente tenha vivido a mesma coisa e visto a mesma coisa, nosso cérebro interpretou, independente de qualquer situação, de jeitos diferentes, às vezes parecidos, mas geralmente quase nada iguais. Parecidos, mas quase nada iguais. Então, eu acredito que o passado está mais muito no âmbito ele existe fisicamente, não acredito que ele ainda está aqui, que a informação não se perde, a informação só está de jeito diferente. Mas acredito que ele está muito mais no âmbito das ideias. E, para mim, o passado é totalmente mutável. A gente faz isso o tempo inteiro, nosso cérebro faz isso o tempo todo. Nossas memórias, elas são mutáveis.
com o passar do tempo, o tempo inteiro. A gente às vezes nem percebe e elas mudam, né? Elas mudam. A gente acredita em coisas que acha que é de fato, mas foi só uma memória que mudou. Parecida, mas mutável. Porque é muita informação e a informação se reconfigura. Tanto a que era no passado de fato, quanto a informação que a gente armazenou no cérebro, né? Porque o cérebro tá mudando o tempo todo. Quando a gente é nenê, né? É criança. É nenê, basicamente. Tem uma coisa chamada poda neural. E o cérebro faz para poder eliminar alguns neurônios que já não são mais tão úteis para o aprendizado, para dar espaço mais para outro tipo de aprendizado, né? Eu descobri isso por causa do autismo de Sirius, que geralmente o autista ele tem um autismo regressivo, né? Que é uma coisa que acontece quando existe não uma falha, mas uma forma de uma falha, basicamente, comparado com as pessoas neurotípicas, que é a configuração da hierarquia de poda neural, ela é diferente e ela faz uma poda em neurônios que não são para ser podados, em coisas importantes, como por exemplo, a fala. O Sirius aprendeu a falar coisas tipo água, mamãe, papai, muito cedo e desaprendeu a falar, ou seja, ele viu a informação foi armazenada no cérebro e o próprio cérebro tirou essa informação dele, ou seja, tirou o passado dele. E foi o cérebro que fez isso. O ego não tem escolha sobre isso, por exemplo, entendeu? Então, se em uma criança é feito isso, por que em um adulto não seria, né? Só que em uma criança isso acontece mais porque tá dando espaço para novos aprendizados e tarará, tererê, né? Mas eu ainda acho que não foi o passado dele que mudou, foi as memórias e, tipo... O que mudou pra ele foi a memória. A memória dele ter falado o que apagou. Mas, tipo, por exemplo, pra você, a memória ainda é a mesma. Ele chegou lá, falou, mas pra ele é diferente. Eu acho que é tipo algo muito interno, sabe? De tipo, o passado muda, mas não que o passado muda, tipo, realmente ele muda. Eu acho que tipo, o que muda é, por exemplo, perspectiva. Você tá falando no caso de que ele muda não fisicamente, mas tipo, conscientemente ele muda, tipo isso. Ok. Pra cada pessoa, no caso. Pronto, vamos supor. As alterações da poda neural dele, as coisas que ele esqueceu ou que ele não lembrou, que volta e meia ele aprendeu de novo, mas no tempo ele não lembrou, interferindo na realidade dos outros. Por quê? Porque eu vi ele aprender e eu vi ele esquecer. Então meu passado está alterado porque o cérebro dele alterou a condição dele. Ou seja, tipo, por conta da mudança dele, meu passado é definido na mudança dele. Eu vi a mudança dele. Se ele não mudasse, meu passado seria diferente. Então, a mudança do cérebro dele não alterou só o passado dele, alterou o meu também. Porque seria outro, não? Não seria outra realidade se ele não tivesse, o cérebro dele não tivesse alterado. Então, a alteração de qualquer coisa no eu altera dos outros, inevitavelmente. As ideias. Seria de qualquer forma do jeito que é. Não tem como dizer, e se fosse desse jeito, nem se fosse do outro jeito. Mas se não fosse, não seria diferente? Eu acredito assim, né? Não seria outro passado? Como qualquer movimento que você fizer diferente, entre aspas, não vai mudar o futuro, né? Eu acredito que não é mutável também, né? Eu acredito que a gente não tem essa ideia de mudança. Hoje eu já vejo tudo como tudo só é. Eu só vejo como tudo é. Não vejo, eu faria diferente, ou seria diferente, ou qualquer outra coisa do tipo. Acho que não tem como mudar nada. E tudo que vai ser, já é, já. Tipo, é destino? Não acredito, tipo, nessa sensação de destino. Mas é como se só existe um caminho. E não tem como mudar ele. Porque qualquer mudança já seria o caminho que seria, de qualquer forma, entendeu? Porque se a gente não conhece os outros caminhos, não tem como ser. Sei lá, é meio complicado pra minha cabeça. É uma visão ontológica das coisas. No sentido de que não existe mudança, não existe desvio de caminho e não existe possibilidades. Existe o que é. O que você fez, o que você fará. Sim, o que é e o que eu farei, de fato. Mas é de uma perspectiva não das possibilidades, porque essa palavra possibilidades é bem complexa, né? É como se, um exemplo, hoje eu fui conversar com um pessoal, né? Pra ver a questão de um trabalho. Aí eu percebi que eu entrei em uma onda, meio que onda de Kogu, não tava alombrado,
nem eu tinha fumado maconha nem nada, mas eu tinha pedalado bastante. Tinha subido uma montanha pedalando. Então meu corpo tava em um estado de consciência alterado, certo? Com certeza. E aí eu instantaneamente cheguei, sentei pra tomar um café. Aí eu bati o cafezão e comecei a conversar em italiano. Pra eu conversar em italiano, minha mente ainda se esforça muito, não é nada natural ainda. Então, eu entro em uma onda, tá ligado? Meu cérebro se conecta em uma onda que eu fico, tipo... É uma onda, é como se eu tivesse doido de Kogu ou alguma coisa do tipo assim, mas não tanto, mas é uma sensação parecida. E aí, eu consegui enxergar, tipo, quando eu me conecto, principalmente nessa ideia da língua, eu consigo enxergar caminhos, sabe? É como se eu estivesse criando caminhos, mas ao mesmo tempo que eu estou criando caminhos, que eu estou conversando com pessoas, que eu estou vendo as realidades, se as possibilidades aparecerem, não tenho escolha. É como se eu não tivesse escolha, porque tudo que eu for escolher, eu já escolheria de qualquer forma, entendeu? Não existe um meio de eu escolher de um jeito diferente, porque o jeito que eu escolher já seria, não tem como, sabe, manejar. Por mais que eu acho que tem, essa sensação que eu tenho, que existem as possibilidades, que eu posso escolher, mas a minha escolha já é fadada, tipo, já que eu não tenho acesso a outras escolhas, eu não tenho como vivenciar outras escolhas, eu só tenho como vivenciar as que eu escolhi. Então, aquela frase que eu já falei várias vezes, que é: eu escolho o que eu quero, mas eu não escolho o que eu vou querer. E se tu for Falando em induzido escolha. por outra pessoa a escolher alguma coisa? Aí não vai ser uma escolha sua porque você foi induzido. Não existe. Mas fala, No sentido pensando de assim, que. falando em escolha. Deixa eu interromper um pouquinho aqui. Se você for pensar no lance de, tipo, escolher. Se você pudesse escolher como você morreria, como é que vocês escolhem? Eu Qual é a melhor tenho forma de na minha morrer pra cabeça. Pronto, na minha cabeça eu vou escolher como eu vou morrer, tá ligado? Tipo, eu tenho isso na minha mente, que eu vou escolher como eu vou morrer. Vocês querem falar antes ou quer que eu fale? Fala aí. Tipo, eu penso assim, se um dia eu ficar... Se eu morrer por acidente, foda-se, eu não escolhi, tá ligado? Aí também eu não tenho opção. Mas se eu ficar fudido, tipo, fudido não, mas um exemplo, eu peguei uma doença que não tem tanta perspectiva, ou que talvez o sofrimento para tentar atingir mais alguns anos de vida seja muito grande, eu prefiro escolher viver os últimos anos. Um câncer, por exemplo, eu olho, qual a perspectiva disso? Qual a perspectiva de cura? A probabilidade? Falando de realidade assim, é grande? Então eu tento. Para quantos anos a mais? Porque existe um sofrimento para você poder passar por uma coisa desse tipo. Então, compensa o sofrimento precisando de anos, porque olha o tanto de anos que eu já vivi. Então, eu penso, se eu pegar alguma coisa assim, que eu vou ficar debilitado. Eu não tô falando de, tipo, perder uma perna, perder uma mão. Não. Isso pra mim, foda-se. Já, tipo, continua vivo, né? Eu não tô falando de saber que vou morrer. Ou estou muito velho, né? Estou ficando debilitado. Eu penso que eu vou, tipo, me despedir de todas as pessoas. Fazer uma festa de despedida assim, sabe? Uma despedida mesmo, abraços, carinhos, coisas felizes. Vou pegar um avião e pular de paraquedas, só que sem o paraquedas, tá ligado? Eu tenho certeza. Não, se ligue, eu tenho certeza que o fim da vida vai ser a vida toda. Em alguns segundos, porque eu já vi falar várias vezes que quando as pessoas estão pra morrer, elas veem a vida passar na frente delas, né? Então, se eu pulo de paraquedas, tá ligado? E primeiro que tem toda a questão de hormônios, a dopamina, a serotonina, todas aquelas sensações depois de uma despedida. Então, eu tenho questão de alguns minutos, cair em queda livre, tá ligado? Até me esborrachar no chão e virar um patê. Não vai ter arrependimento, porque eu vou estar escolhendo fazer isso, tá ligado? Não tem essa tipo, eu me arrependi, eu vou voltar. Não, pra mim eu tenho certeza que eu não me arrependeria, porque seria uma escolha. Pra eu escolher já não haveria arrependimento. Talvez houvesse arrependimentos antes da escolha, né? Mas depois da escolha, com certeza não haveria. E enfim, né? E, tipo, com certeza caindo eu veria a vida toda passar na minha frente. Ou seja, eu me despediria da minha própria vida. E não existe dor nenhuma queda de paraquedas, não existe... tá ligado? Você só desconecta, despluga o cabo da tomada. Aí se eu escolher morrer, eu vou escolher morrer assim. Mas eu não sei. É o futuro, né? Eu vi um negócio interessante, mano, sobre esse negócio de ver a vida passar pelos seus olhos. Basicamente, tipo, eu vi que quando você tá pra morrer, seu cérebro busca algo pra você se prender à vida. Então ele vai passando as coisas que você, por exemplo, que te dariam forças pra você se tornar, pra você tentar continuar lutando pra viver.
Basicamente é meio que um Mecanismo de defesa. do cérebro, Conhece por exemplo, bem esse mecanismo aí. As pessoas lembram, por exemplo, dos seus filhos, dos parentes que eles mais gostam. Meio que o cérebro procurando algo pra te dar vontade de viver algo assim. Vocês já tiveram a sensação de morrer alguma vez? Eu já. Já. É incrível. Pronto. Agora pronto. Conta aí, Calma. Essa parte eu quero ouvir muito. Calma. Essa parte eu quero ouvir muito. Espera só um pouquinho que eu vou fazer xixi. Já volto.